Oi gente, Lucas de volta com mais um vídeo de astrologia e na aula de hoje nós vamos conversar sobre Pushkara Navamshas e também sobre Pushkara Bhagas. E o que significa Pushkara Navamshas e Bhagas? Pushkara é uma expressão da língua sânscrita, é na verdade a junção de duas palavras, push e kara. Então, push significa nutrir. É parecido com o nome do nakshatra Pusha, é a mesma ideia. Significa nutrir e também pode significar uma flor de lótus. Inclusive, um dos símbolos de Pusha Nakshatra é uma flor de lótus. E kara é um verbo que significa fazer. Então, Pushkar significa fazer, nutrir. E Navamshas significa divisional 9, ou nono mapa harmônico. E no caso de Bhagas, Bhagas significa fortunas. Então, Pushkar Bhagas significa a fortuna que vem com fazer, nutrir, com purificação, que é uma outra tradução possível para push, significa purificar, e kara significa fazer, então fazer, purificar. Então, eu gosto de explicar esse conceito da seguinte forma. Imagina que cada signo do zodíaco, ele tem 3 nakshatras atrás dele. Normalmente vão ser 2 nakshatras que vão estar inteiros, contidos dentro daquele signo e a metade de um outro. Normalmente é isso que acontece. Então, cada nakshatra, ele tem 4 padas, que são 4 patas. Então, dentro de um signo, um rashi, existem 9 padas, 9 partes, que vão ser os Navamshas. Então, suponha que cada signo representa um terreno e você quer plantar sementes, você quer montar uma horta. Você quer plantar árvores, frutas, legumes, flores. Então, esse terreno, que é o signo, ele vai ter 9 divisões. E existirão 2 divisões, ou 2 padás, que eles são muito férteis. E as outras divisões ou padás não são tão férteis assim. Então, quando você vai plantar uma horta, onde é que você quer plantar essa horta? Você quer plantá-la num terreno árido, desértico, ou você quer plantar num terreno que tem um solo preparado e devidamente adubado? É óbvio que você vai querer montar a sua horta num terreno que ele é fértil. Então, Pushkara Navamshas é como se fossem terrenos férteis. Isso significa que quando o Lagna, ou que é o ascendente, no caso o grau do ascendente, ou os planetas, e quando eu falo em planetas eu me refiro aos 7 planetas tradicionais, os luminares, as 5 estrelas vagantes, com adicional aí dos nodos da Lua, Rahu e Ketu. Então, quando você tem planetas posicionados dentro de um Pushkara Navamsha, significa que aquele planeta foi plantado num solo muito auspicioso, muito fértil, muito fecundo no momento em que você nasceu. O seu mapa é uma fotografia dos trânsitos congelados para o momento em que você nasceu. Então, quando você nasceu, aquele ascendente ou aquele planeta estava transitando por um Pushkara Navamsha, caso você tenha Pushkara Navamsha no seu horóscopo. Eu vou ensinar você a como fazer isso. Lembremos que Pushkara Navamsha é um conceito específico da astrologia sideral. Esse conceito ele não existe na astrologia tropical. Porque são os padás e os nakshatras. Nakshatras é um conceito específico de astrologia sideral que trabalha com estrelas fixas. E a sua real posição astronômica.
E dentro da astrologia sideral, eu sempre recomendo vocês trabalharem com a Ayanamsha Centro Galáctico 0 grau de Sagitário. É a Ayanamsha que funciona melhor para mim. Eu não gosto da Ayanamsha Lahiri, também não gosto de Ayanamshas como Fagan Bradley. Então, na minha aula, eu só recomendo aquilo que funciona para mim. Então, a Ayanamsha que eu recomendo vocês trabalharem com Pushkara Navamshas é a Ayanamsha Centro Galáctico 0 grau de Sagitário. O Navamsha representa a varga mais importante da astrologia hindu depois do divisional 1, depois do mapa Rashi, porque o Navamsha, ele representa o nosso casamento e ele representa a nossa jornada espiritual. E esses dois assuntos, eles são os assuntos mais importantes da nossa vida adulta. É por isso que o Navamsha é um varga que ele tem muito prestígio dentro da tradição hindu. Então, existem também os graus específicos que eles são narrados como sendo dentro de um signo. Às vezes, Pushkara Bhagas vai ser um grau que vai coincidir com o Pushkara Navamsha, às vezes não. Na maioria das vezes eles vão coincidir. Mas são duas coisas diferentes. Pushkara Navamsha significa um padá. Um padá vale 3 graus e 20 minutos. O tamanho dele. E Pushkara Bhagas não é um padá. Não são 3 graus e 20 minutos. É apenas um único grau. Então Pushkara Bhagas ocupa apenas um único grau dentro de um signo. Então, cada signo do zodíaco ele vai ter 2 Pushkara Navamshas, 2 padás que são extremamente férteis, e ele vai ter apenas um Pushkara Bhaga. Então, ao todo, são 24 Pushkara Navamshas e temos apenas 12 Pushkara Bhagas. E desses Pushkara Navamshas vão haver 3 que são Vargotomas, que vai ser especificamente no signo de Touro, no signo de Câncer e no signo de Sagitário. Eu vou explicar mais a fundo como que Pushkara Navamsha pode ser um Vargotama. E esse conceito ele é baseado em algumas obras que elas são importantes na tradição de astrologia hindu. Então, essa aula é baseada num livro chamado Jataka Parijata, que ele foi escrito no século XV por Vaidyanatha Dikshita. Então, Vaidyanatha Dikshita menciona sobre, em alguns shlokas, sobre Pushkara Navamshas e Bhagas. Um outro livro também, que é na verdade escrito por 2 astrólogos, se chama Devakeralan Nadi ou Chandrakala Nadi. São 2 nomes diferentes para a mesma coisa. E esse livro foi escrito por Achyuta e Venkatesha. Então, esses 2 autores eles também comentam sobre Pushkaras em shlokas específicos. E também temos um livro chamado Uttara Kalamrita, escrito por Kalidasha. Então, esse astrólogo ele também menciona sobre Pushkara Bhagas, só que ele menciona graus diferentes do Jataka Parijata e do Chandrakala Nadi. Existem também astrólogos modernos, como a astróloga indiana Camilla Sutton. Também ela tem uma pesquisa muito interessante sobre esse assunto. Se você tem o interesse de se aprofundar nesse tópico de Pushkara, eu sugiro que você leia os artigos de Camilla Sutton sobre esse assunto. Então, cada um dos 12 signos do zodíaco, eles têm uma associação com um rio sagrado. Existem 12 rios sagrados na Índia. Então, quando a pessoa se banha naquele rio, ela tem a sua alma purificada, ela tem os seus pecados lavados, ela tem o seu sofrimento lavado, ela tem o seu desespero lavado. Então ela renasce das cinzas, ela rejuvenesce, ela restaura a sua fé. Então Pushkara é tudo sobre o desenvolvimento da fé, para ajudar as pessoas a desenvolverem fé.
que é o que o Navamsha se trata. É o mapa que representa a nossa potencialidade de desenvolver a fé. Então eu posso até inclusive fazer um vídeo separadamente pontuando a relação de cada um dos 12 rios sagrados da Índia com os 12 signos do zodíaco. Mas aqui eu não vou entrar muito em detalhes sobre isso, porque a gente precisa andar com a aula. Então, de onde vem essa história de Pushkara Navamshas? Ela vem de um Brahmin chamado Tundil. Então, Tundil, ele era um devoto fervoroso do Senhor Shiva. Então, ele costumava fazer tapácias, austeridades no Monte Kailash, que é a morada do Senhor Shiva. E o Senhor Shiva ele ficou muito impressionado e tocado com os tapácias de Tundil, que ele decidiu conceder uma bênção a este Brahmin. E a bênção foi que ele agora estaria sempre junto do Senhor Shiva na forma das águas, na forma dos rios. E dentro do Shivaísmo, acredita-se que o Shiva ele tem 8 formas, Ashta Rudras, que são as 8 formas de Rudras. Uma delas é Jalamaya Tua Siddhi, que significa o Shiva na forma das águas. Inclusive, o Ahir Budnya, que é o Deva que governa o Nakshatra de Uttara Bhadrapada, ele é considerado um Rudra, na forma de um dragão ou de um naga aquático que mora dentro dos oceanos. Ele é uma forma de Jalamaya Tua Siddhi. Então, depois que o Tundil foi abençoado, ele mudou de nome e passou a se chamar de Pushkar. E ele tinha o poder de fazer as águas serem limpas, de fazer as águas serem purificadas. Então, o Senhor Brahma ficou muito impressionado com aquele talento de Pushkar, que ele decidiu pedir emprestado esse talento. E o Senhor Shiva concedeu esse empréstimo. Então, o lago que Pushkar purificou para o Senhor Brahma é o que vai ficar conhecido como Lago de Pushkar, que é inclusive o nome de uma cidade que se localiza no estado indiano do Rajastão. Rajastão vem de Rajas, que significa reis, estão significa local. É um estado da Índia. Inclusive eu visitei o Rajastão na minha primeira excursão à Índia e eu visitei a cidade de Pushkar. É uma cidade que ela tem pouco mais de 400 templos. Eu nunca vi tantos templos concentrados numa única cidade. E eu me banhei no lago de Pushkar. E acredita-se que quando a pessoa se banha no lago de Pushkar, que ela tem os seus pecados lavados, que ela tem a sua alma lavada. E é muito auspicioso você praticar pindas ou shraddhas na beira do lago de Pushkar. Pindas ou shraddhas é o que do hinduísmo se chama de ritual aos antepassados. É isso que pinda ou shraddha significa. Então eu também executei um pinda com o auxílio de um Brahmin. E foi um momento muito auspicioso na minha vida. Inclusive eu deixei aqui na tela para vocês verem a minha foto meditando à beira do lago Pushkar. Então, o Guru dos Devas, que é chamado de Guru ou Brahaspati, é o nome em sânscrito do planeta Júpiter. Ele é considerado o mentor espiritual dos Devas e dos Adityas. Ele também ficou igualmente impressionado quando ele viu que o Pushkar havia purificado o lago de Brahma. O único templo dedicado a Brahma se encontra na cidade de Pushkar por causa dessa história. Então, o Brahaspati decidiu também pedir emprestado esse talento de Pushkar, de purificação das águas,
Só que dessa vez o Pushkar ele não queria se separar do Senhor Brahma. Então o Senhor Brahma surgiu com uma ideia. A ideia era o seguinte: o planeta Júpiter ele demora 12 anos para completar um retorno. Então ele fica 1 ano num signo. Então, depois de 12 anos ocorre um retorno de Júpiter. Então, 12 anos é o que se chama do ano de Júpiter. São 12 anos terrestres. E Júpiter tem uma órbita que abraça a órbita da Terra. Então, pelo fato de que Júpiter ele é o maior planeta do nosso sistema solar, ele consegue dissolver uma série de detritos e meteoros com a força da sua órbita, para que eles não acertem a Terra. Para que a Terra não seja atingida por esses meteoros. É por isso que Júpiter é tratado como o Gurudeva, como o planeta mais auspicioso de todos, como Deus. No helenismo, Júpiter é chamado de Zeus. Então a palavra Deus ela vem de Zeus, que é um outro nome para Júpiter. Porque ele é Deus, porque ele protege o nosso globo terrestre de nós sermos atingidos por meteoros. Então isso é a própria manifestação de Deus na Terra. E só que o Brahmin Pushkar, ele não queria ir como eu falei, ele não queria ir com o Brahaspati. Então o Senhor Brahma propôs o seguinte, que sempre que o Júpiter ingressasse num signo, Pushkar iria ficar junto de Júpiter por 12 dias, purificando as águas. E antes do Júpiter sair de um signo, ele iria ficar mais 12 dias da presença de Júpiter. Então é um total aí de 24 dias que Pushkar fica com Júpiter durante o trânsito de Júpiter num signo. E então é por isso que cada um dos 12 signos dos zodíacos ele tem 2 Pushkar Navamshas, ele tem 2 padás férteis, porque o Brahmin Pushkar ele fica 2 vezes com o Júpiter durante o trânsito dele num signo. E durante o período de 12 dias depois que o Júpiter ingressa, é quando ocorre o festival chamado de nome homônimo, Pushkar, que é quando os hindus eles fazem peregrinação aos rios sagrados para terem suas almas purificadas. E também nos 12 últimos dias antes de Júpiter sair de um signo também ocorre esse festival chamado Pushkar. Então, é basicamente essa a história. Assim, e os 12 dias que Júpiter, o Brahmin Pushkar fica com Júpiter depois que ele ingressa num signo, são chamados de Adi Pushkar. Adi significa início do Pushkar. E os 12 últimos dias são chamados de Antya Pushkar. Antya significa final. Então, os 12 signos do zodíaco, eles são divididos em 4 elementos, que é o fogo, a terra, o ar e a água. Então os 12 signos eles são separados em 4 elementos. Então os signos de fogo são Áries, Leão, Sagitário, de terra são Touro, Virgem, Capricórnio, de ar são Gêmeos, Libra, Aquário, e de água é Câncer, Escorpião e Peixes. Os padás, ou os Pushkar Navamshas, eles são organizados de acordo com os elementos. Então, os signos que são do elemento fogo, eles vão ter o seu Pushkar Navamsha, ou padá, considerado fértil, entre 20 graus a 23 graus e 20 minutos. Vai ser assim para todos os signos de fogo. E o Navamsha desse padá corresponde ao Navamsha Libra.
Então, quando o planeta está posicionado nesse padar, ele vai para o Navamsha Libra. O Pushkar Navamsha denota necessariamente que o planeta, o Lagna, quando posicionado num Pushkar Navamsha, que ele vai para um Navamsha regido por um planeta benéfico, que é o que se chama de Saumya Graha ou Shubha Graha. Então, os planetas benéficos, eles são a Lua, Mercúrio, Vênus e Júpiter. Então, os signos considerados benéficos são Câncer, o Touro e Libra, Gêmeos e Virgem, e Sagitário e Peixe. Só que o Gêmeos ele vai ficar de fora, depois de Navamshas. Vão ser só os demais signos benéficos. Então, o segundo Pushkar Navamsha de Áries, assim como vai ser para todos os outros da Tríade do Fogo, ou da Triplicidade do Fogo, vai ser entre 26 graus e 40 minutos a 30 graus de Áries, ou de Leão, ou de Sagitário, que corresponde ao Navamsha Sagitário, que é um signo benéfico. Dando continuidade na triplicidade da Terra, os dois Pushkar Navamshas vão ser entre 6 graus e 40 minutos até 10 graus de Touro, ou no caso de Virgem, ou no caso de Capricórnio, que corresponde ao Navamsha Peixes, um outro signo regido por um benéfico. E 13 graus e 20 minutos até 16 graus e 40 minutos de todos os signos da triplicidade da Terra vai corresponder a um Touro Navamsha, que é um outro signo regido por um benéfico, por um Saumya ou Shubha Graha. Agora, sobre a triplicidade do ar, vai ser entre 16 graus e 40 minutos a 20 graus de todo o signo de ar, vai corresponder ao Navamsha Touro. E entre 23 graus e 20 minutos até 26 graus e 40 minutos vai corresponder ao Navamsha Peixes. Ao Navamsha Peixes. E no caso da triplicidade da água, vai ser entre 0 graus até 3 graus e 20 minutos, que corresponde ao Câncer Navamsha, que é um signo regido por um benéfico. E o outro Pushkar Navamsha da triplicidade da água vai ser entre 6 graus e 40 minutos até 10 graus de todos os signos de água, que vai corresponder a um Virgem Navamsha. Então, nenhum astro maléfico que rege um signo, ele pode ser um Pushkar Navamsha. Então, assim, o Áries não pode ser um Pushkar Navamsha, nem Escorpião, nem Leão, nem Capricórnio, nem Aquário, e o Gêmeos vai ficar de fora também. Porque esses signos que eu mencionei, com exceção de Gêmeos, eles são regidos por planetas maléficos, ou o que se chama de Papagrahas ou Kruragrahas. O Sol é um maléfico, o Marte é um maléfico e o Saturno é um outro maléfico. Então, planetas maléficos, eles não podem ocupar os seus signos, ou melhor, os signos regidos por planetas maléficos se tornam signos maléficos também. Então, os signos maléficos, eles não podem ocupar a condição de Pushkar Navamshas, apenas signos benéficos. Por que isso? Porque signos maléficos, o planeta ele precisa dar muito mais trabalho, ele precisa gastar muito mais energia para fazer prosperar os seus karkas, o que é diferente dos signos benéficos, que são regidos por planetas benéficos, que os resultados daqueles karkas, daqueles indicadores, eles floreiam, eles florescem com mais graciosidade, com mais facilidade.
é como se o planeta se sentisse abençoado, é como se ele se sentisse protegido, é como se ele se sentisse nutrido, lisonjeado. Então, quanto maior for a quantidade de planetas e o Lagna que você tiver na condição de Pushkar Navamshas, mais abençoada vai ser a sua vida. E no caso de os graus, que é o que se chama de Pushkar Bhagas, existe uma certa polêmica entre alguns astrólogos védicos, porque no caso de Vaidyananta Dikshita, que é o autor de Jataka Parijata, e de Achyuta e Venkatesha, que são os autores de Chandra Kalanadi, eles acreditam que os Pushkara Bhagas, eles são, no caso de Aries, vai ser 21 graus, então o 21 grau, o 21º grau de Aries, ele está dentro de um Pushkara Navamsha. Então esse grau é considerado extremamente auspicioso. Ele vai para um Libra Navamsha. O grau 14 de Touro, ele está contido dentro deste Padaki, que é um Pushkar Navamsha, e inclusive é um Vargotama. Vargotama é quando o planeta ou o Lagna ele se encontra no mesmo Rashi, no mesmo Navamsha. É muito auspicioso. Gêmeos vai ser 18 graus, Câncer vai ser 8 graus, Leão vai ser 19 graus, Virgem vai ser 9 graus, Libra vai ser 24 graus, Escorpião vai ser 11 graus, o Sagitário vai ser 23 graus, o Capricórnio vai ser 14 graus, o Aquário vai ser 19 graus e o Peixes vai ser 8 graus. Agora, no caso de Kalidasha, que é o autor de Uttara Kalamrita, ele vai dizer que os graus que correspondem a Pushkara Bhagas vão ser um pouquinho diferentes. Alguns vão discordar desses dois outros autores. No caso de Áries vai continuar sendo 21 graus, Touro 14 graus. Agora no caso de Gêmeos, o Kalidasha vai dizer que é na verdade 24 graus de Gêmeos, o Pushkar Bhaga, que inclusive está dentro do Pushkar Navamsha. De Câncer vai ser 7 graus, por isso que eu coloquei uma barrinha aqui, porque o grau ele varia dependendo do autor. De Leão vai ser 21 graus, de Virgem vai ser 14 graus, de Libra continua sendo 24 graus. De todos os signos da água vai ser sempre 7 graus, então a triplicidade da água vão ser todos 7 graus, de acordo com Kalidasha. E a triplicidade do fogo vai continuar toda sendo 21 graus para todos. E a triplicidade da terra vai ser 14 graus e da triplicidade do ar vai ser sempre 24 graus. Você pode utilizar Pushkar Navamshas e Pushkar Bhagas para uma série de técnicas dentro da astrologia védica, como a astrologia horoscópica, em Prajna e Muhurtas. Então, eu vou explicar primeiramente como você emprega Pushkar Navamshas e Bhagas em Prajna. Porque Prajna é o nome sânscrito que se dá para a astrologia horária. Então, para você montar um mapa Prajna, você precisa simplesmente ter uma pergunta em mente. Uma pergunta que você queira saber se você vai conseguir comprar uma casa, comprar um imóvel, é um tipo de pergunta. Se você vai mudar de carreira, é um outro tipo de pergunta. Então você mentaliza a pergunta, aí você levanta o mapa de Prajna no momento em que você quer saber a resposta daquela pergunta. Então, se houver Pushkar Navamshas dentro do mapa Prajna e se os karkas relacionados àquela pergunta estão na condição de Pushkar Navamshas, significa que você vai obter sucesso naquela empreitada. Por exemplo, você quer saber se você vai conseguir comprar um imóvel, então você consulta Prajna para isso. Você montou lá o mapa bonitinho e o karka para a compra de um imóvel
é o regente da casa 4, porque a casa 4 representa imóveis. Então, se o regente que ocupa o signo da casa 4, o planeta regente do signo da casa 4, estiver em Pushkar Navamsha, significa que você vai obter sucesso na compra de um imóvel segundo Prajna, segundo a astrologia horária. O segundo exemplo que eu dei, você agora monta Prajna para saber se você vai conseguir mudar de emprego. Então você montou lá o mapa bonitinho e a casa que representa o trabalho, a carreira, é a casa 10. Então você deve olhar o Karka da casa 10, que é o regente do signo que ocupa a casa 10. Então, se o planeta regente do signo que ocupa a casa 10 estiver em Pushkar Navamsha, ou até mesmo em Pushkar Bhagas, nesses graus considerados mágicos, significa que você vai obter sucesso na mudança de carreira. É basicamente assim que você emprega Pushkar Navamshas em Prajna. Agora, no caso das Muhurtas, Muhurtas significa eleger uma época auspiciosa para se iniciar um evento, como por exemplo, você quer marcar um casamento. Você pode utilizar Muhurtas para isso. Você quer encontrar a melhor data para estrear um evento ou lançar um produto. Então você pode utilizar Muhurtas para isso. O nosso signo ascendente, o Lagna, ele é o elemento mais veloz de todos, porque ele fica 2 horas transitando por um signo. Então, ao longo do dia, o dia tem 24 horas, então ao longo do dia, o grau do Lagna, ele vai transitar por um Pushkar Navamsha, ou no caso, um Pushkar Navamsha 24 vezes durante um dia. E vai transitar por 12 vezes em Pushkar Bhagas, que são esses graus mágicos que concedem fortuna. Então, se você quiser marcar o horário de um evento se você quer marcar, você não sabe se você marca de manhã, de tarde ou de noite esse evento, você pode marcar qualquer parte do dia, contanto que o Lagna esteja transitando por um Pushkar Navamsha. Então, se você marcar aquele evento para começar no momento em que o Lagna está transitando por Pushkar Navamsha, significa que aquele evento vai estar abençoado e protegido. E no caso do outro elemento, que é o segundo mais veloz, é a Lua. A Lua, ela demora um dia no Nakshatra, 2 dias e meio transitando por um signo, e entre 27 a 28 dias para completar uma lunação, um retorno. Então, a cada 2 dias e meio, a Lua vai transitar 2 vezes por um Pushkar Navamsha e vai transitar por um Pushkar Bhaga. Então, eventos considerados um pouco mais relacionados ao tema da Lua, como por exemplo, amor e casamento. A Lua representa, é o astro mais importante para casamento, segundo Ashtakuta Milan. Então você marcar um casamento durante a época durante o dia em que a Lua está transitando por Pushkar Navamsha ou Pushkar Bhaga, é muito auspicioso. Mais auspicioso ainda se a Lua estiver cheia, se ela estiver em Purnima Tithi e posicionada em Pushkar Navamsha. É considerado muito auspicioso para você marcar uma data importante, um casamento, um chá de bebês, o batismo de uma criança, esse tipo de coisa. Sobre a questão da astrologia horoscópica, vai ser um pouco parecido com Prajna e Muhurtas, porque a astrologia horoscópica se trata do mapa natal da gente. Então, é considerado extremamente auspicioso quando a pessoa nasceu com Lagna, quando Lagna estava transitando por Pushkar Navamsha.
Porque o Lagna é a boca de entrada do horóscopo, do Kundalini, do chakra. Então, é o ponto mais importante do horóscopo inteiro, um dos pontos mais pessoais. Então, quando o Lagna está posicionado neste ponto auspicioso, ele tende a purificar o mapa, ele tende a tornar o mapa mais auspicioso, porque a abordagem inicial de vida daquela pessoa é que ela tem enorme capacidade de nutrir. Então, as coisas florescem nas mãos de uma pessoa que tem o Lagna em Pushkarna Vamsha. E outros fatores de personalidade também. Os Charakarkas de Jaimini dão uma implicação mais específica, assim como os regentes da casa. Então, se você tem o Atma Karka em Pushkarna Vamshas, ou nesses graus mágicos Pushkar Bhagas, é muito auspicioso para empreitadas individuais. É uma pessoa que ela tem uma alma nutridora, então as coisas florescem na mão dessas pessoas. Se tem uma Matya Karka aqui, significa que a carreira dela floresce, que essa pessoa consegue fazer negócios florescerem, que essa pessoa consegue recuperar negócios que foram quebrados. O Bhatrakarka aqui, que o irmão é uma pessoa que purifica, que as coisas florescem nas mãos dele. O Matrikarka significa que a mãe é uma pessoa que faz as coisas florescerem. Se for o Pitrikarka, é o pai. Se for o Putrakarka, é o filho, a filha. O Gnatikarka, a pessoa se purifica através de uma doença ou de um evento traumático. Ou se for o Dharakarka, significa que o casamento dessa pessoa floresce, que o marido ou a esposa dessa pessoa é uma pessoa que as coisas, ele tem enorme capacidade de nutrir e fazer as coisas prosperarem. Mesma coisa você pode olhar para os regentes das casas, que vai dar igualmente o mesmo resultado. Então, o que eu estou tentando dizer é que qualquer um dos 7 grahas que você tiver na condição de Pushkar Navamshas, que os efeitos deles tendem a ser auspiciosos. Até mesmo regente de casas sustanas. Significa que a pessoa vai ter mais facilidade de conseguir superar obstáculos e dificuldades na vida dela. Nessa última parte do vídeo, eu gostaria de contar para vocês um pouco da minha experiência de vida com Pushkar Navamsha, porque eu visitei a cidade de Pushkar no Rajastão, como eu havia comentado com vocês, e depois que eu voltei da Índia, eu voltei com muita mais consciência espiritual, inclusive consciência da minha trajetória individual, do meu país, e até mesmo mais consciência da história de todas as outras religiões, inclusive até de religiões que eu não sigo. Então, você visitar Pushkar, a cidade de Pushkar, uma vez a cada 12 anos, é muito auspicioso, porque o ano de Júpiter se completa de 12 em 12 anos. Então, você visitar um rio sagrado na Índia uma vez a cada 12 anos é muito auspicioso. Significa que nos próximos 12 anos a sua vida ela vai ter mais consciência. A sua jornada ela vai estar mais clara. De 12 em 12 anos, você fazer essa peregrinação, a sua jornada vai ficar mais clara, a sua visão vai ficar mais nítida do que você veio fazer. Você fica com mais orientação na vida. Mas o ideal é a pessoa fazer essa purificação anualmente, porque Pushkar Navamshas, o festival de Pushkar, ele acontece anualmente, porque anualmente o Júpiter muda de signo. Se você não tem condições de viajar para a Índia, você pode encontrar um local no Brasil, um rio que seja limpo, em boas condições de saneamento, que não esteja poluído, e fazer a purificação no lugar mais próximo de onde você mora, tá certo? Então, em outras palavras, todo mundo pode fazer Pushkar, o seu ritual individual de Pushkar. Você não precisa estar com todo mundo, mas você pode fazer esse ritual de purificação numa água límpida, mais próximo da sua casa. Então, eu tenho Pushkar Navamsha no meu horóscopo, eu tenho um Lagna em Pushkar Navamsha.
Então eu vou fornecer para vocês os meus dados de nascimento retificados. Eu sugiro que você faça a retificação. Para qualquer análise mais profunda do teu horóscopo, você deve fazer retificação. Para montar o Navamsha, você precisa igualmente fazer uma retificação ainda mais profunda. Então, assim, existe um falso axioma dentro da literatura astrológica, seja védica ou ocidental, de que o início da vida começa com a primeira respiração, o primeiro alento. Mas só que isso não é verdade, porque a primeira respiração ou alento é regido pela casa 2, porque a casa 2 representa o nosso rosto, e aqui no rosto é que estão o nariz, as fossas nasais, então é pelo nariz que a gente expira e inspira. Então, o horário da primeira respiração ou alento, ele é na verdade o signo que ocupa a sua casa 2, e não o seu ascendente, não a sua casa 1. O horário que representa o ascendente, o Lagna, é o momento das contrações do parto, das contrações uterinas, que é a vontade de nascer. Então você deve consultar primeiramente a sua mãe, a pessoa que gerou a sua mãe, e qual é o momento que ela sentiu as contrações do parto. As pessoas que têm a mãe viva vão ter mais facilidade em descobrir isso. Então, de acordo com o relato da minha mãe, ela começou a sofrer as contrações do parto no dia 23 de novembro de 1991, às 23 horas e 25 minutos a 23 horas e 40 minutos, na cidade de Brasília. Então, esses dados foram obtidos de acordo com o relato da minha mãe. Eu gosto muito de utilizar esse horário de 23h40 para montar o meu mapa natal. Agora, quando se trata do Navamsha, eu gosto de utilizar o mapa de 23 e 25 do dia 23. Então, de acordo com esses dados, diz que o meu Lagna está posicionado no signo de Câncer, entre 0 até 3 graus e 20 minutos. E este Padá, ele é uma das divisões que corresponde ao Pushkar Navamsha, a um dos Pushkar Navamshas do signo de Caranguejo. E é inclusive um Vargotama. Vargotama é quando o Lagna ocupa o mesmo Rashi, o mesmo Navamsha, mais especificamente é um Varga Vargotama. É considerado muito auspicioso. E a maneira que eu consigo fazer ressoar um Pushkar Navamsha ocorrendo exatamente no meu Lagna é da seguinte maneira. Quando eu decidi abrir o meu primeiro canal no YouTube, foi esse canal que vocês estão assistindo, de astrologia védica, e eu tinha um comprometimento não somente pessoal, mas coletivo, de traduzir todas as lições de astrologia védica para a língua portuguesa, porque havia muita pouca coisa em língua portuguesa sobre astrologia védica, e poder oferecer essas aulas de maneira gratuita e democrática na plataforma mais popular do mundo hoje, que é o YouTube, sem precisar cobrar nada. Porque eu acredito que qualquer pessoa tinha um potencial de aprender astrologia védica, independentemente de ela ter dinheiro para pagar ou não. E essa empreitada, ela deu muito certo na minha vida, porque foi graças a esse canal que eu fiz a minha primeira excursão à Índia, com o meu grupo, que eu pude estudar astrologia, porque eu tinha um estímulo para produzir aulas, você precisa estudar. Então, fazer florescer é o que Pushkar significa, é fazer florescer, é fazer prosperar. É a capacidade de nutrir de uma maneira devocional, é como se fosse quase um bhakti devocional, em que a pessoa tem aquela disciplina interna de nutrir, de dar amor, de dar alento. E quanto mais ela vai se dedicando, mais aquele projeto, aquela empreitada prospera na vida da pessoa. E hoje o meu canal de astrologia védica é o canal de astrologia hindu que mais tem seguidores no continente latino-americano e no mundo lusófono e até mesmo hispânico. Então,
é considerado muito auspicioso, Pushkara Navamsha. Significa que os projetos na mão das pessoas que têm Pushkara Navamsha, eles têm o poder de crescer, multiplicar e trazer riquezas, trazer fortuna, tá certo? Então, com isso, eu gostaria de fechar. Eu acredito que eu cobri todos os tópicos mais importantes sobre Pushkara Navamshas e Bhagas. Se você é novo aqui no canal, não esqueça de se inscrever e dar um joinha embaixo da tela. Eu posto vídeo de astrologia todos os dias, esteja sempre ligado para você não perder nada. Muito obrigado pela atenção e nos vemos na próxima. Tchau!